Então, boa noite a todos que estão nos assistindo. Aqui é o professor Luciano para mais um vídeo para o nosso canal Refúgio Teológico, tá? Hoje vai ser um vídeo bastante rápido, curto, tá? Hoje vamos comentar um pouco a respeito de uma concepção sociológica e das ciências sociais, ciência política, tá? E também da teologia. Vamos ver hoje se o conservadorismo é uma ideologia ou um tipo de ideologia. Para quem acompanha aqui nossos estudos e o nosso canal Refúgio Teológico, sabe muito bem o que é uma ideologia, tá? Então, muitas talvez perguntas possam surgir no decorrer da nossa exposição, é por causa de que a sua mente está conseguindo raciocinar. Mas eu peço a você para que veja os outros vídeos sobre esse mesmo teor, esse mesmo conteúdo. Então, o livro que faz base dessa minha exposição se baseia no livro A Política da Prudência, de Russell Kirk, tá? É uma recomendação minha para quem quer estudar ciências sociais, ciências políticas, sociologia, tá? Política propriamente dito, ou filosofia política. Eu recomendo esse livro, tá? E depois, com o passar do tempo, eu vou trabalhando aos poucos essa construção, tá? Para que você entenda bem, tá? Então hoje vamos trabalhar um pouquinho sobre o conservadorismo. É uma ideologia? Bem, assim, eu particularmente, no meu pequeno conhecimento, acreditava que o conservadorismo era um tipo de era uma ideologia. Porém, as pessoas mais qualificadas, as pessoas que trabalham mais nessa área, é o Russell Kirk. Russell Kirk, ele vai definir que conservadorismo não é uma ideologia. Então, eu fico com essa explicação, tá? Essa definição. Obviamente que o próprio conservadorismo não é uma definição, tá? Não podemos definir o que é propriamente conservadorismo nos moldes semelhantes ao que ocorre com a esquerda, tá? Eu já falei muito sobre a esquerda, tá? Hoje eu vou falar sobre o conservadorismo, tá? Um pouco sobre isso aí, certo? Então eu vou trabalhar aqui admitindo já como resposta principal a afirmação do Russell Kirk que o conservadorismo não é uma ideologia. Aí você pode perguntar por que não é uma ideologia, porque o conservadorismo ele não segue regras, tá? Como ocorre na esquerda, tá? Não obedece a essas regras, mas segue certos princípios ou ideias, tá? Comuns é, entre os conservadores no decorrer da história, tá certo? Então eu vou aqui expor rapidamente esses princípios que são cerca de 10, tá? Mas que são ideias, mas nunca são regras, tá? Isso é o ponto chave para compreender e entender que o conservadorismo não é uma ideologia, tá certo? Então, quero convidar você, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá? Compartilhe nossos vídeos, tá? Deixe seu like. A gente precisa aí ter mais audiência, né? Mais pessoas inscritas no nosso canal para a gente poder fazer mais vídeos, tá certo? Com esse conteúdo ou com outros, tá? Entra aí no YouTube, se inscreve no nosso canal Refúgio Teológico. Eu conto com a ajuda de vocês para a gente conseguir chegar aos 1000 inscritos ainda esse ano, tá certo? Temos aí quase 700 pessoas no YouTube, né? Nós sabemos que o YouTube trabalha de uma forma muito negativa, né? Sobre aqueles que é conservador, mas enfim. Bem, o primeiro princípio que os conservadores vão dizer é o seguinte: o conservador acredita que há uma ordem, né? E essa ordem
da ideia de harmonia, tá? Uma certa harmonia. Então, o conservador acredita que existe uma ordem moral duradoura. Veja só. Então, não existe uma ideia de relativismo, tá? Existe uma coisa, algo que é importante e que continua de geração em geração e para cada sociedade. Bem, essa ordem ela pode ser interior, uma ordem interna, né? E também uma ordem exterior, remetendo à comunidade. Sabemos que dentro desse pensamento, tá, desse princípio, dessa ideia, a sociedade, tá, onde homens e mulheres são governados pela crença em uma ordem moral duradoura ou um forte sentido de certo e errado, com convicções pessoais sobre a justiça, a honra, será uma boa sociedade. Então, se a nossa sociedade acredita que a pedofilia, por exemplo, é errado, essa sociedade vai crescer. Tá? Mas se a sociedade acredita que a pedofilia, por exemplo, é permitido, como está sendo hoje em dia, tá? Aconteceu no Banco Santander, aconteceu no museu, né? E foi aberto. Só vi, só quem realmente é mente fechada não quer ver isso. Mas a sociedade que segue certas crenças nesse princípio será uma boa sociedade. Por isso que o Ocidente, particularmente, ele é de origem cuja crença é a crença judaico-cristã. Obviamente, estamos passando por um período de pós-cristianismo ou pós-modernidade. Esse princípio, do primeiro princípio que preserva essa harmonia, essa ordem moral, é importante para o fortalecimento e a preservação de uma sociedade. Obviamente, nenhuma sociedade existe. Imagine que, assim, uma sociedade só existe conectada à crença. Não pode existir sociedade se a crença não existir. Bom, o segundo princípio ou ideia do conservadorismo é o seguinte: o conservador adere aos costumes, à convenção e à continuidade. Então, basicamente, a convenção evita discussões desnecessárias, tá, sobre direitos e deveres. Então, o conservador vai realmente aderir, aceitar, vai querer os bons costumes, a convenção, tá, e a continuidade. Já o terceiro princípio é o seguinte: os conservadores acreditam que no que se pode chamar de princípio de consagração pelo uso. Quarto princípio: os conservadores são guiados pelo princípio da prudência. Veja que coisa interessante. O princípio da prudência é a primeira virtude dentro dessa estrutura, dessa linha de pensamento ou dessa corrente de pensamento chamada de conservadorismo, tá? Obviamente, se você pegar, existem autores que interpretam o conservadorismo de uma forma negativa e outros vão interpretar o conservadorismo de uma forma positiva, tá? O importante, o que eu sempre digo a vocês, é buscar os fatos. Você, tendo acesso aos fatos, você vai perceber qual é a narrativa que esse escritor está deduzindo ou induzindo a despeito do conservadorismo. Então, a prudência é a primeira virtude desse quarto princípio ou ideia que o conservadorismo nos ensina. Então, sendo a sociedade humana complexa, consequentemente os remédios que beneficiam a sociedade não podem ser simples se desejam ser eficazes, tá? Então, o conservador só vai agir depois de uma ampla investigação ou de uma ampla reflexão, porque ele parte da sua prudência, tá? O quinto princípio é: os conservadores prestam atenção ao princípio da variedade. Sexto princípio: os conservadores
são disciplinados pelo princípio de imperfectibilidade, ou seja, um homem é visto pela ótica ou pela cosmovisão do conservadorismo como um ser imperfeito. Os conservadores, diferentemente da esquerda, eles não colocam a deficiência no sistema. É o sistema que é ruim, é o sistema que não presta. Não. O conservador sabe muito bem que é o próprio homem que não presta, é o próprio homem que é defeituoso e desse modo corrompe as estruturas de uma sociedade, seja na esfera religiosa, política, cultural, social e econômica. Não é um sistema, tá? É o ser humano que é imperfeito. A consequência desse princípio é que nenhuma ordem social, tá? Uma ordem social vem de instituições sociais. Então, qualquer instituição social, o Estado, a igreja, uma religião e a própria família não podem ser perfeitas, pois jamais será perfeita em consequência da sua imperfeição. Por mais que lutemos como conservadores por uma boa família, por preservar bons costumes, ter pela educação, pelo Estado, mesmo assim somos imperfeitos por causa do pecado, algo que a esquerda jamais vai cogitar, conceber ou mesmo imaginar. Bem, sétimo princípio ou ideia, tá? Não são regras, tá? Isso de acordo com Russell Kirk, tá certo? Para a gente compreender hermeneuticamente esse raciocínio, essa sequência. Os conservadores estão convencidos de que a liberdade e a propriedade, né, aqui obviamente a propriedade privada, estão intimamente ligados. Sob o fundamento da propriedade privada, constituíram-se as grandes civilizações. Obviamente que nesse sétimo princípio nós temos aí a liberdade e a propriedade privada como elementos principais dentro de uma sociedade, para uma sociedade. Pois toda liberdade requer um certo limite. Né? Por isso que nós temos aí leis, tá? Baseadas no estatuto. E a propriedade privada é algo que contraria a esquerda. Então, se você vai admitir aí como a sua cosmovisão algum elemento da esquerda, você vai ter que abandonar a propriedade privada. Será mesmo que isso você vai conseguir fazer? Nenhum presidente da república que conseguiu de esquerda ser eleito abandonou a propriedade privada. Ao contrário, né, possui isso. Então, esse é o fundamento, tá? Um dos fundamentos, certo? Consequentemente, mais adiante nós iremos aí trabalhar esses detalhes, tá bom? Vamos trabalhar mais. Isso aqui é só um ponto para vocês pegarem aí, tá? Minha internet tá dando uma pequena pausa, tá? Por causa da internet, tá certo? Mas depois eu vou pôr no canal e vai estar tudo tranquilo. Oitavo princípio, estamos chegando no V10, estamos oitavo. Os conservadores defendem comunidades voluntárias, da mesma forma que se opõem a um coletivismo involuntário. Nono princípio, o conservador vê a necessidade de limites prudentes sobre o poder, as paixões humanas. Então, se a pessoa se torna o poder, imagine que vocês é o poder em si mesmo. A sociedade se transforma em uma anarquia. Por isso que a nossa sociedade, mesmo sendo uma sociedade imperfeita, tá? Imperfeita por diversos fatores, é dividida em poderes, em pelo menos três poderes, que hoje em dia, pela influência de Gramsci, da hegemonia cultural, de novas narrativas de esquerda, né, da esquerda comunista, no sentido da guerra cultural, e pelo próprio fim do direito romano, do direito, né, que julga as causas dos inocentes, tá? Isso foi tudo abandonado em prol de uma ideologia nefasta,
tá? Então, precisamos, dentro dessa ótica, entender que existem limites que vão ser algo prudente para poder aí controlar ou dominar as paixões humanas. Imagine que se eu fosse um presidente da república, alguém de grande autoridade, e obviamente não sendo um conservador, eu iria colocar minhas paixões em primeiro lugar, não iria governar a nação, tá? Então, no conservadorismo encontramos esses elementos importantes para a conduta e a ação de um conservador no sentido de reagir na política. Décimo e último princípio do conservadorismo. Esses princípios nos levam a acreditar que o conservadorismo não é uma ideologia. Tá? Lembrando a vocês que uma ideologia é uma falsa concepção da realidade, segundo Karl Marx. Tá? Vocês acompanham na nossa playlist chamada Refutando o Marxismo Clássico. Tá? Aí vai estar toda uma ordem para vocês compreenderem. A gente já estamos em 35 vídeos só sobre esse tema. Bem, décimo princípio. O conservador entende que a permanência e a mudança devem ser reconhecidas e reconciliadas em uma sociedade vigorosa. Então, qualquer sociedade é influenciada por duas forças: conservação e progressão. Bem, meus amigos, eu termino essa pequena exposição, tá certo? Chamando vocês a nos ajudar a ganhar mais inscritos no nosso canal no YouTube e assim a gente poder ter mais relevância nas redes sociais para assim a gente conseguir aí ter mais para que mais pessoas consigam alcançar esses nossos estudos e explicações a respeito de filosofia, política, sociologia, antropologia, teologia. Então nos ajude, entre em contato com a gente, onde a gente vai ter o maior prazer em estar com vocês aí, dialogando, tá? Conversando a respeito da nossa sociedade, tá? Compartilhe o vídeo e se inscreva no nosso canal Refúgio Teológico no YouTube. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Esse foi, portanto, o vídeo sobre o que é conservadorismo, baseado numa pequena e rápida leitura do livro A Política da Prudência de Russell Kirk, tá? Onde nós expomos aqui rapidamente, tá? E explicamos alguns pontos sobre 10 princípios do conservadorismo que faz com que o conservadorismo não seja uma ideologia, abre aspas, mas ainda assim esses princípios não são regras, tá? São princípios, ideias, pensamentos, ok? Até o próximo vídeo.